Bom, em relação aos mandados de prisão, a gente tem um número realmente elevado, mas esses dados que são extraídos do CNJ nem sempre refletem a realidade, porque vamos supor que uma pessoa seja multiprocessada e tenha mais de uma prisão decretada por mais de um juiz. Então, ele tem mais de um mandado expedido. Há também uma situação em que, em que as prisões são revogadas e os mandados não são retirados do sistema. Então, há uma falha, não deve ser uma falha substancial, mas há uma certa falha nesse número que a gente encontra. Porém, fatores, a gente sempre que busca informações em sistemas que são alimentados por humanos, a gente é possível que a gente tenha, incorra em algum tipo de erro, porque há uma falha na alimentação ou não alimentação desse sistema. Em relação aos procurados, a gente tem pessoas também, a gente tem pessoas que são procuradas porque as pessoas precisam prestar depoimento à justiça, tem algum débito com a justiça, são, por exemplo, condenados e que precisam cumprir pena em regime aberto ou semiaberto e que não são encontrados. São pessoas que não têm um mandado necessariamente contra elas, mas que a justiça sim precisa deles por serem investigados e eles não são encontrados. A outra pergunta era dos foragidos, né? Os foragidos são aqueles, tecnicamente, que não tem, cujo endereço é desconhecido pela justiça. Se nós pensarmos virtualmente, visualizarmos uma situação em que a gente tem aqueles círculos de conexão, a gente tem muitas conexões entre eles. É possível que esses números sejam bem semelhantes de um e de outro, não necessariamente diferentes. São apenas, tecnicamente, conceitos diferentes. A gente tem um número muito elevado de pessoas que têm aquela sensação de impunidade porque certamente cometeram um crime ou a alta indicação de que cometeram o crime e que se vê as escusas da punição do Estado. Então, essa sensação de impunidade, ela vai servir como estímulo à continuidade delitiva. Ora, se eu cometi um crime e continuo solto, então eu vou continuar cometendo, eu não tenho nenhum estímulo impeditivo para deixar de cometer esses atos delituosos. Então, esse número, ele não representa apenas um número, ele representa uma sensação coletiva de impunidade. Aqueles que têm acesso a esse número têm essa sensação de impunidade, aquele cujo mandado é expedido contra si e não é cumprido tem a sensação de impunidade, assim como todos aqueles que convivem com essa pessoa. Então, a gente tem uma sensação de impunidade generalizada. O sistema de segurança, ele fica muito falho. O sistema de justiça, ele é colocado no papel de um jeito e ele é executado de outro. Essa distância entre o que é posto e o que é executado dificulta muito a obtenção de números favoráveis. A gente já tem um sistema que encontra dificuldades naturais, então a existência de impossibilidade de efetuar a prisão de pessoas que deveriam estar presas, ela dificulta muito a realização de justiça. Além da existência desses mandados, mandados em aberto, a gente tem a questão da dificuldade de elucidação dos crimes. Então, daqueles crimes que são cometidos, cuja autoria é obtida, é conhecida, e cujas provas são reunidas para processamento, a gente ainda tem uma dificuldade de executar as prisões. Então, realmente, a gente encontra diversos percalços no perfazimento de justiça, e essa de execução dos mandados é apenas uma delas, né? Sim, sem dúvida se trata de um problema histórico, de um problema sistemático, não apenas histórico, mas sistemático, de realmente falibilidade de alguns institutos, de alguns órgãos, de ausência de estrutura, enfim, uma série de situações que impedem que esses números deixem de existir ou sejam números menos elevados. A gente tem um sistema prisional abarrotado de presos, a gente tem um sistema de justiça abarrotado de processos, a gente tem um sistema policial que realmente tem uma burocracia muito grande para a obtenção dos elementos de formação. A gente tem uma construção jurisprudencial que é absolutamente favorável a determinados espectros de impunidade. Então, além de histórico, é sistêmico. A gente realmente precisa rever
na minha opinião, como representante do Ministério Público, algumas diretrizes, alguns institutos, alguns procedimentos para possibilitar realmente que a justiça seja realizada, seja efetivada.